não brinca de crente, que nem o diabo, ele também brinca de ser diabo. Você que tem a sua Bíblia, que está a me acompanhar, eu convido a você para abrir a sua Bíblia num texto bem conhecido, um texto no livro de Salmos, capítulo de número 51. Salmos, capítulo de número 51. Salmos, capítulo de número 51. Só neste salmo, nós vamos ler o versículo de número 1 e versículo de número 2. Salmos 51. Você que já achou? Salmos, capítulo de número 51. Neste salmo, nós estaremos a ler e meditar, estudar e meditar estes dois versículos de Salmos 51, versículo 1 e 2. Amém? Amém. Deixa eu ler, você vai estar acompanhando. No versículo de número 1, nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Anota aí, transgressão. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Anota aí, iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Aqui ele anotou 3 coisas. Dá para nós entendermos destas 3 coisas aqui no Salmos 51, versículo 1 e 2. Aqui tem transgressão, tem iniquidade, tem pecado. Eu agradeceria a você, meu auditório, que anota estas 3 palavras. São palavras bem semelhantes, mas diferentes. Eu agradecia bastante que você anotasse estas palavras: transgressão, iniquidade e pecado. E já tem gente aí nos acompanhando, deixando seu like, deixa o seu comentário acerca deste tema. Não brinca de ser crente, que nem o diabo, ele brinca também de ser o diabo. Já está aí o irmão Armindo Santanas, o irmão Timóteo Sibinde, que deixou a paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a vocês e a vocês também que estão nos acompanhar neste programa. Que Deus vos abençoe ricamente. Estamos aqui falando acerca das bênçãos da parte do Senhor. O seu comentário também vai nos ajudar bastante. Neste Salmos 51 que nós lemos aqui e meus auditórios acompanharam, ele fala acerca da oração de Davi. Eu vou ser lento para meus companheiros também entenderem e perceberem melhor. Fala acerca da oração de Davi. Aqui Davi, ele está orando, confessando o seu pecado, confessando os seus pecados e pedindo misericórdia. Davi, segundo o que o texto
nos diz, ele está confessando os seus pecados e pedindo misericórdias. Para nós entendermos melhor este texto, nós primeiro precisamos entender quem é Davi. Quem era Davi? Quem foi Davi? Por que ele citou este texto que ele escreveu? Por que ele neste Salmo 51, ele está a confessar os seus pecados, pedindo a misericórdia de Deus? Se você ter essa paciência, fora aí, lá no livro de Ruth, capítulo de número 3, lá para o penúltimo versículo do livro de Ruth, nós vamos começar a acompanhar quem é Davi. Lá no livro de Ruth, nós podemos entender que Davi, ele é o bisneto de Boaz e o bisneto da Ruth. Davi, ele é o neto de Obed e o filho de Jessé. Este é o Davi, o filho de Jessé. Então, Davi, ele foi o filho mais moço, mais jovem de Jessé. Entre Davi, com seus irmãos, companheiros, os seus irmãos eram homens já preparados, homens de guerra. Ele, como o mais moço, o mais novo, ele foi colocado a apacentar as ovelhas do seu pai Jessé. Este foi o Davi para seu pai como o ser humano, e é a identidade de Davi aos seres humanos. Então, vamos ver também a identidade de Davi ao ser divino, ao ser espiritual, que é o Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele existe. Ele também deixa a identidade. Aqui nós procuramos saber primeiro quem foi Davi. Nós já vimos a identidade natural de Davi. Agora queremos ver a identidade espiritual de Davi. Isso tudo, nós queremos entender este texto. Como é que Davi, ele chegou de cair neste texto? Queremos entender qual foi a raiz, a chave, o que levou, quem era Davi, como parou neste texto. Como eu já disse, como tema, não brinca de ser crente, que nem o diabo, ele brinca de ser diabo. Então, se formos no livro de Atos, capítulo de número 13, você que está aí me acompanhar, Atos capítulo de número 13, você vai compreender no versículo de número 22, você vai compreender este texto de uma forma tão boa, de uma forma tão tranquila, de forma que Deus dá a identidade a Davi. Deus, após o tropeço de Saul, Deus, ele dá um testemunho de Davi como homem segundo o meu coração. Veja só o que Deus diz. Deus fala neste versículo 22
de Atos capítulo 13, diz que eu achei o homem segundo o meu coração, que executará, ou por outra, que vai executar a minha vontade. Foi Deus que achou, foi Deus que deu este testemunho de Davi, o homem segundo o seu coração. Nos resta a pergunta: por que Deus, ele testemunhou de Davi como homem segundo o seu coração? Nós queremos saber por quê. Por que o Davi, ele foi bisneto de Boaz? Porque Boaz é que nasceu Obed, e o Obed é que nasceu Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. É por isso que Davi foi o bisneto de Boaz. Por que Deus, ele testemunhou esta mensagem de que Davi dizia: ele é o homem segundo o meu coração? Queremos entender isso junto, mas melhor será entendermos segundo a Bíblia. Eu vou trazer alguns exemplos que levaram Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Se nós formos a ver lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, eu vou deixar o primeiro ponto que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. O primeiro ponto é este: Davi, ele cria em Deus desde da sua juventude. Este é o primeiro ponto que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Ele cria em Deus desde da sua juventude. Vamos provar isso pela palavra e pela Bíblia. No 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 30 a 37, versículo de número 30 a 37, você vai perceber neste livro uma história de que o povo que Saul ele dirigia como rei, que eram os hebreus, o povo que ele dirigia, eles tinham medo de enfrentar o suposto homem conhecido por Golias. Eles estavam prestes para combater com este homem Golias. Só que Golias, ele tinha uma estatura que dava medo aos hebreus. Por isso que muitos hebreus, até o próprio rei Saul, que dirigia a nação, que estava em frente do povo, ele tinha medo de enfrentar este Golias. Golias já estava no ringue. Ele estava à espera de um homem que poderia lutar com ele e vencer a ele, para que os que vencessem pudessem tomar conta daqueles perdedores. Veja comigo neste texto o que aconteceu. Quando o rei Saul ele percebe que o Golias já estava no ringue, ele se atemorizou, ele ficou com medo. Ele, como rei, ele ficou com medo, não conseguiu de ir no ringue para enfrentar o Golias. Até todos os soldados do rei Saul,
eles tinham medo por causa da estatura de Golias, mas eram povos de Deus. Eles tinham medo. O que aconteceu? Dentro daquela formatura, aí Davi, ele deixa suas ovelhas lá no campo. Como Davi, a sua tarefa era de apacentar as ovelhas, ele deixa as suas ovelhas no campo com alguém para responsabilizar um pouco. Ele corre, vai até ao ponto da batalha, lá em que os homens estavam prestes a procurar alguém para enfrentar o Golias. Quando Davi, ele chega, Davi, ele para em si e diz: quem é este incircunciso que está a atormentar o povo de Deus, o exército de Deus? Davi, ele procura saber com alguns soldados que estavam ali, o que está acontecendo, o que o rei disse. Então os soldados disseram que o rei disse que ele está à procura do homem que vai ter a coragem de enfrentar este filisteu. Depois deste homem enfrentar este filisteu, vencer este homem, a sua vida não será mais a mesma, e por acréscimo eu lhe darei a minha filha por casamento. Aí apareceram os irmãos de Davi, o irmão mais velho de Davi, Eliabe. Eliabe, quando aparece, ele tenta ameaçar o jovem Davi, tenta o atormentar, dizendo para que ele veio e deixou as ovelhas do seu pai lá no mato, sem alguém para cuidar. Davi disse: eu não poderia também vir aqui. Davi, ele tenta esquinar e aproxima-se também um pouco alguns outros soldados, que ele pergunta e eles lhe deram a mesma resposta, que o rei, ele está a procurar o homem que vai conseguir vencer este Golias, que ele vai o dar uma vida tranquila e por último a sua filha em casamento. Então o rei Saul, ele se apercebeu com aqueles homens que Davi conversara com eles. Ele mandou chamar Davi. Quando mandou chamar Davi, veja o que as palavras do rei, como o chefe do grupo, como o rei que liderava o grupo para combater contra os inimigos, o rei que tinha Deus na sua vida. Ele fala para Davi: você não vai conseguir enfrentar este Golias. Você é uma criança. Você não vai conseguir. Além disso, Golias é um soldado. Desde a sua mocidade, ele já guerreia. Você não vai conseguir. Eles, como soldado, o rei Saul, com seus homens, foram soldados preparados para a batalha, para enfrentar o inimigo, mas não tiveram a coragem de enfrentar o Golias. Aqui, Davi, ele procura mostrar um golpe. Ele procura mostrar um talento só para fazer entender o Golias, dizia o rei Saul, que ele vai vencer este Golias. Davi, ele conta uma história. Aquela história que Davi contou, ele estava a levar o Saul a crer no Davi e naquilo que Davi o levava a crer, que ele ia vencer o Golias. Davi, ele conta uma história. Orei, a certo momento, eu estava no campo a apacentar as ovelhas do meu pai. Logo, aparecia o leão para tragar as ovelhas do meu pai.
e eu ia ao encontro do leão, e eu conseguia tragar, tirar a ovelha da boca do leão. E aparecia também o urso, fazia as mesmas coisas para que o urso não pudesse atacar as ovelhas do meu pai. E aí o Senhor, Ele me dava força, graça, eu vencia o leão e eu vencia o urso. Mas, ora Saul, se Deus me deu graça de eu vencer o leão, de eu vencer este urso, será que Deus, Ele não pode me dar graça de eu vencer este incircunciso? Veja como Davi, ele desprezou, é simplesmente tosse. Meus queridos companheiros, não é a gripe desta pandemia, glória a Deus. Veja como Davi, ele desprezou, diminuiu no grau diminutivo ao Golias. Da mesma maneira que Deus me deu a graça de eu vencer este homem, de eu vencer, dizia, o leão, o urso, Ele me dará a graça de vencer este homem incircunciso. Aí Davi, ele mostrava a sua crença no Saul. Se você não crê no Deus que é teu, no Deus que você diz que te colocou como rei, eu creio neste Deus. Ou por outra, Davi, ele dizia ao rei: eu sou criança, sim, aceito, mas o Deus que está dentro de mim é que vai vencer este homem Golias. Este foi o primeiro ponto que levou Davi a crer em Deus e que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Foi o primeiro ponto. Ele cria em Deus desde a sua juventude. Ele cria em Deus. Ele viu o Deus como maior do que obstáculo. Este é o primeiro ponto. Quer ser o homem segundo o coração de Deus? Creia em Deus. Acredite em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. E você verá o obstáculo como maior que seu Deus. Este é um dos primeiros pontos que pode levar você e eu sermos homens segundo o coração de Deus. Vamos para o segundo ponto que levou o Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. O segundo ponto que levou o Davi a ser o homem segundo o coração de Deus está no livro de 1 de Samuel, capítulo de número 23, do seu versículo de número 2 a 4. Nós percebemos que Davi, ele estava prestes para ir a uma batalha, para ir à luta contra os filisteus. Mas Davi, ele, sendo o soldado, ele não quis correr para ir à batalha, tendo a experiência da guerra, tendo a capacitação da guerra, mas ele não quis correr para ir enfrentar os inimigos. Ele buscou o conselho a Deus. Se você for a ver lá no 1 Samuel 23, versículo de número 2 e 4, você vai ver o Davi, ele a consultar a Deus: Senhor, eu posso ir a esta batalha? O Senhor vai me dar a estes meus inimigos por vencedor?
E aí Deus responde: vai que eu entrego a estes inimigos nas tuas mãos. Este é um dos pontos que levou o Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Lá no capítulo de número 30, versículo de número 2, ele expressa também a mesma coisa. Ele busca a Deus pedindo conselho para ele ir lá na batalha. E Deus, ele responde: vai à guerra, porque eu entregarei a esta tropa nas tuas mãos. No 2 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 8, você vai acompanhar Davi, ele a buscar conselhos também a Deus, para que ele possa ir vencer os inimigos. E a Bíblia diz que Deus, ele deu Davi a força, e Deus, ele disse a Davi: vai contra estes inimigos, eu darei a estes inimigos nas tuas mãos. E Davi, ele foi e venceu a todos os inimigos. Este foi o segundo ponto que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Ele buscava a Deus de todo o seu coração e ele dependia completamente de Deus. Quando a gente busca a Deus, quando a gente depende completamente de Deus, Deus, ele nos leva para o seu coração. A gente passa a ser homens segundo o coração de Deus. Se a gente formos a consultar a Deus em qualquer batalha, ele nos responde na sua vontade, se é para nós irmos ou é para nós recuarmos. O que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus é porque Davi, ele buscava a Deus de todo o seu coração. O que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus é porque Davi, ele era o homem de oração, ele era o homem que buscava a Deus, ele era o homem que rogava a Deus, ele era o homem que apresentava a sua questão diante de Deus. É isso que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Você e eu que estamos neste programa, quer ser homem segundo o coração de Deus, busca a Deus. Quer ser o homem segundo o coração de Deus, procura a Deus. Quer ser o homem segundo o coração de Deus, bate a porta do terceiro céu, rogando a Ele, orando a Ele. E você e eu seremos homens segundo o coração de Deus. Isto é que levou o Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Este foi o segundo ponto que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Nós queremos entender este texto de Salmos 51, o que levou o Davi a estar nesta situação. Queremos entender este texto, como eu já dei a meus leitores, a meus auditórios, aqueles amigos, companheiros que me acompanham neste programa da rádio A Voz Missionária. O tema de não brinca com o diabo, não brinca de ser crente, que o diabo não brinca de ser o diabo. Então nós citamos este texto de Davi. Nós estamos a citar este texto para compreender melhor este texto acerca do tema que eu dei de não brinca de ser crente, que o diabo também, ele não brinca de ser o diabo. Então este foi o segundo ponto que levou o Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. O terceiro ponto que levou Davi
a ser o homem segundo o coração de Deus é porque Davi, ele instruía aos outros também adorar a Deus que ele adorava. Quer ver isso em 1 Crônicas lá? Você que tem atenção de anotar, que está nos acompanhar neste programa, veja lá em 1 Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 16, você vai ver Davi a instituir homens para tocar harpas, Davi a instruir homens, a capacitar homens para tocar harpas, para adorar a Deus. Este foi o terceiro ponto que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Ele adorava a Deus de todo o seu coração e ele instruía também aos outros a adorarem a Deus de todo o seu coração. Este é o ponto que levou o Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Este é o homem que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. E você também que está aí a acompanhar este programa quer ser homem de Deus, e eu também queremos ser homens de Deus. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração, é que vai nos levar de nós sermos homens segundo o coração de Deus. Você pode anotar lá em João capítulo de número 4, versículo de número 23, versículo de número 24, onde Deus disse que Deus, ele é espírito e ele se importa com todos aqueles que o adoram. O adorem é em espírito e em verdade. Aqueles que adoram a Deus de todo o seu coração, eles são levados a ser homens, ou a serem homens segundo o coração de Deus. E também, não sendo isso, aqueles que adoram a Deus de todo o seu coração e levam este Deus, instruem também aos outros para conhecer a este Deus que eles adoram, para conhecer a este Deus que eles servem. Eles são comparados com homens segundo o coração de Deus. Nós podemos também aprovar isto segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor. Você vai ver lá em João capítulo de número 4, onde Deus, ele menciona lá, ele sendo como verbo, menciona para aquela mulher samaritana, dizendo que importa que aqueles que adoram lá em Jerusalém, aqueles que adoram lá no monte, adorem o Pai no Espírito e em verdade. Era o ensinamento em que Jesus dava àquela mulher samaritana, e você pode ver e compreender e anotar e levar a este texto ao sentido espiritual daquilo que eu já citei, que o homem a qual que ele recebe a Deus, instrui também aos seus companheiros, é comparado como homem segundo o coração de Deus. A mulher samaritana, ela recebeu o evangelho com Cristo e ela também não ficou por si própria, e ela pegou o mesmo evangelho e ela foi anunciar aos demais, a qual que eram samaritanos, aqueles que não criam nela, aqueles que não acreditavam em Jesus como judeu. E aí por diante você pode compreender lá para versículo de número 30, 35 a 47, que aí receberam muita gente este evangelho e vieram até a mulher samaritana, e eles expressaram
confessaram para a mulher samaritana que nós já não cremos a este Jesus por tuas palavras, porque você nos ensina. Nós cremos porque além de você nos ensinar, você nos levou ao encontro deste homem Jesus, e nós cremos porque este homem Jesus, ele nos falou, e nós cremos porque nós ouvimos deste homem que se chama Jesus Cristo. Isso é o terceiro ponto que levou o Davi a ser o homem segundo o coração de Deus, porque ele ensinava aos outros a adorar o Deus que ele adorava do fundo do... Crescer na graça e no conhecimento